Opa! Seja muito bem-vindo ao podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para aprender, se inspirar e ser arrastada por bons exemplos. Por aqui, Patrícia Brasil, fundadora do Ela Sonha, Ela Faz, mas hoje a gente vai descobrir como que ela, Cici Navarro, transformou a sua carreira de dentista e, na verdade, uma grande empresária de sucesso. Oi, Cici! Oi, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, gente, eu tô muito honrada com esse convite. Agradeço muito, espero agregar, né? Já contar agregou. um pouquinho da minha história e que ela sirva de inspiração. É isso, é sobre exemplos. Agora, deixa eu te convencer por que você tem que ficar aqui até o final. Já deixa o like, já salva aí esse podcast se você estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio. Porque a Cici, ela é dentista por formação, empresária por vocação e influenciadora digital, porque ela nasceu plena, Brasil. Eu que coloquei isso, não que ela tenha se descrito assim. E inspira mesmo. A doutora Cherry, que é uma marca de moda para profissionais do bem-estar, com 5 lojas físicas, e-commerce e mais de 85 revendedores espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, foi o grande negócio da vida dela até aqui, que ela cofundou junto com a irmã dela. E isso tudo em apenas 7 anos. 7 anos. A gente vai descobrir todo esse bafafá em 7 anos. É Meu muito Deus. louco falar isso, né? É muito louco, gente. 7 anos que passaram voando. E ao mesmo tempo, se a gente pega pra contar a história... É coisa, hein? É coisa. E aí me conta, para começo de conversa, de dentista a empresária, como assim? Como começou? Assim, né? Como que tudo surgiu, né? Como? Vamos lá. Bom, eu sempre quis ser dentista, né? Sempre gostei, sempre fui muito vaidosa. Então, teve uma certa fase da minha adolescência que eu pensei em fazer moda. Foi muito rápido. Eu queria ser dentista mesmo, porque eu via na minha dentista uma inspiração. Então, eu gosto muito dessa coisa de me inspirar nas pessoas, né? Adoro. E aí, eu ia na minha dentista, tinha os dentinhos todos tortos e tal. Aquela coisa, né, de criança. Eu fui chamada de Moniquinha na adolescência, né? Quando eu era criança, na minha infância. E aí... eu só sei que veio e surgiu aquela musa que era a minha dentista e ela cuidou dos meus dentes, ela era simpática, eu via nela uma mulher bem-sucedida, o jeito que eu queria ser, né? E aquilo foi muito, assim, claro pra mim, eu quero ser como ela é, né? E ela era muito bonita, muito vaidosa também, então eu deu match ali, Deu né? um match. A importância do exemplo, né? A importância do exemplo. E aí, isso aqui, eu tinha uns 10 anos de idade. E aí, eu já fui nessa onda de que eu queria ser dentista. Me perguntavam, eu quero ser dentista. E nesse momentinho aí, por um momento ou outro, eu falei moda, mas sempre depois já tomei consciência que era o odonto que eu ia fazer. Bom, 17 anos, sai de casa, né, vai estudar. É legal você falar que cidade que você é e você foi estudar em qual cidade, para as pessoas entenderem também aí já o primeiro saiu da zona de conforto, né? Sou do interior de São Paulo, São João do Boa Vista. Fui para Campinas. Não é uma cidade tão longe, né? São João do Boa Vista, Campinas é 1h30. Mas saí de casa, né? Fui estudar fora. E aí, eu fiz a faculdade inteira encantada pela profissão. Então, não era algo que eu precisasse sair dessa zona porque eu não gostava. Eu amava, né? De fato, era algo que eu me via, me enxergava. Você se via fazendo, trabalhando com seu consultório, com seus clientes, pacientes. Com certeza, com certeza. E aí, eu me formei. E quando eu me formei, eu sempre tive essa veia muito de, vou fazer, eu tenho que buscar, eu sonho, não vai depender de cair do céu, eu preciso fazer acontecer. E aí, eu só sei que eu tava para pegar o currículo, eu já tinha andado Campinas inteiro, a região de Campinas inteiro tem muitos polos de cidades em volta, né? E já fui buscando emprego. Emprego. Mesmo ainda sem poder, né? Eu não estava atuando, eu estava buscando para na hora que eu fosse, de fato, poder atuar, eu já estava com os empregos garantidos. E foi o que aconteceu, né? Então, ali, janeiro, tava com o diploma na mão, trabalhando todos os dias. Muito. Incansavelmente. Sabia que eu precisava passar por esse processo, né? E foi nesse momento que eu comecei a enxergar. Falei, poxa, eu tô trabalhando em muitos lugares, eram muitas clínicas, às vezes 2, 3 no dia, né? Mas eu precisava, então, o quê? Me diferenciar para cada vez mais eu conseguir alcançar os objetivos que eu tinha dentro da minha profissão. E, pensando nisso... até eu brincar. Tá linda. Vamos lá. Pensando nisso, eu comecei a buscar entender como que eu poderia me diferenciar.
estudando muito, trabalhando muito, pegando muita mão, né? Então, fiz 2 pós-graduações ao mesmo tempo. Eita. E no consultório, né? O meu atendimento, como poderia ser melhor? Como eu poderia me sentir melhor para tratar as pessoas melhor e como eu poderia trazer mais diferenciais para dentro da minha consulta? Bom, o que eu visto não está trazendo diferencial nenhum. É isso que eu pensei, né? Eu visto um jaleco que eu não tenho vontade nem de deixar ele passado de tão feio que ele era na época, né? Era algo bem quadrado, algo que não traduzia a moda, né? Não levava a minha personalidade. Então, não estava me diferenciando. A touca que eu usava era uma touca descartável, então também não me diferenciava nada das pessoas. Enfim, eu não estava levando aquilo que eu queria levar, não estava me diferenciando e também não estava me sentindo bem me vestindo daquela forma, por tão vaidosa que eu sou, né? Falei, tá aí, então eu preciso comprar um jaleco diferente. E aí eu fui buscar na internet e não encontrei. Quando a gente encontrava alguma coisa diferente, era em algum congresso ou outro, mas nada como uma marca, nada que falasse, nossa, eu preciso ter vários dessa marca, eu preciso muito ter isso. Não, era uma coisinha diferente ou outra que você encontrava aqui ou ali, na internet, nada. E aí foi nesse momento, né, eu tava numa aula de odontopediatria da pós, que eu falei, poxa, se não tem, eu vou começar a fazer. Pronto. Tá aí uma ideia boa. E eu sempre voei muito, tá, gente? Sou muito sonhadora. Então, eu já tive umas ideias muito malucas no sentido de ser muito difícil de começar. Uhum. E essa ideia dava pra começar, sabe? Do jeito que dava, do jeito que eu tinha. Eu tava no meio. Era só começar a vender pras amigas. Era só começar a vender aqui e ali e testar o mercado, né? Gostei. Tem alguns pontos que eu acho bem importante a gente trazer, assim, mais luz, porque de repente quem tá ouvindo ainda não se atentou. Tem vários diferenciais seus já de cara, tá? Primeiro, só de você... Quantos anos você começou a faculdade em Campinas? 17. 17 anos, você sair da sua casa, ter que morar sozinha, estudar, né? Sair ali do convívio diário com a sua família. Isso já demonstra que você realmente, né, não tava pra brincadeira. Então, primeiro passo, será que, né, quem está ouvindo agora, quem está assistindo, tem essa força de vontade ao ponto de você sair dessa zona de conforto que é a casa dos seus pais, dos seus familiares, ou onde quer que você esteja morando? Quando eu falo zona de conforto, gente, não confunda com luxo. Eu tô deixando bem claro que uma coisa é você, né, chegar, ter ali a cama para dormir, a cama, né, a roupa de cama tá limpa, a casa tem a comida na geladeira, e não é você que tem que fazer tudo isso. Você não tem que pensar, né? Diferente quando a gente vai morar sozinha, você tem que comprar a geladeira. Se você não for no mercado, não tem comida. Se você não trabalhar, não tem dinheiro para pagar o boleto e comprar comida. Então, assim, você se colocou nessa zona, né? Saiu da zona de conforto e se colocou nesse local de fazer acontecer. Então, o primeiro passo já tá aí. Segundo, você sempre muito atenta, né? No meio da faculdade, você buscando em como se diferenciar. Às vezes, eu já palestrei em eventos para mais de 5.000 pessoas, que era só para falar de marketing de diferenciação, e eu via que tinham pessoas ali com 30, 20, 10 anos de empresa que agora estavam procurando se diferenciar. Você não estava nem no mercado profissional e você já estava procurando essa diferenciação. Outro ponto que já demonstra aí a sua mente, porque que... Quantos anos você tem? Quer falar hoje? Hoje eu tenho 29. 29 anos e há 7 anos ela já faz um baita sucesso com a doutora Cherry. Então, presta atenção. Por que desde tão novinha, né? E aí, tem um outro ponto que eu acho interessante trazer, é que você não só ficou buscando em se diferenciar, como trouxe soluções para isso. Exato. Né? Então, você observou o seu mercado, viu que não tinha um jaleco, né, e é difícil mesmo, porque se a gente for pensar, o jaleco, ele é uma roupa que foi feita para né, quase que num modelo industrial, assim, é só para cumprir uma função. Exato. E para diferenciar ali as patentes dentro do hospital, dentro da clínica, para poder a pessoa chegar e enxergar quem é o médico, e dependendo do hospital que você for, essa patente é diferenciada pelas cores, né? Sim. Tem um hospital que o cirurgião usa verde, o médico do plantonista usa azul, e você foi no design da peça. Então, isso é muito interessante. E, mais uma vez, você enxergou que era possível, que aí é que eu acho que, às vezes, quem está nos ouvindo, principalmente 2022 tendo começado, e a pessoa está ali batendo martelo, mas onde que eu vou começar a empreender?
não é sobre começar a empreender, é sobre encontrar uma necessidade que realmente exista perto de você. Porque aí você vai conhecer pessoas que também sentem aquela dor e vai começar a enxergar ainda mais respostas para aquela dor, que foi o seu caso. Eu enxergo que é possível, porque se eu sinto a necessidade de me vestir melhor, para atender melhor, para me sentir melhor para o meu paciente, Sim. com certeza as minhas amigas também devem sentir a mesma dor. Compartilhar da mesma dor. E aí, a partir do momento, você estava já formada, trabalhando e sentiu essa necessidade. Isso. O que você fez para começar? Entre você sentir essa necessidade e desenhar ali o primeiro jaleco e vender, conta como é que foi isso. Foi muito louco. Eu sempre fui muito decidida. Acho que da forma como eu tô falando aqui pra vocês, já dá pra perceber. Com certeza. A gente já percebe quem Mas, é e quem é de verdade e quem não é, né? Aham. E no dia que eu tive a ideia, eu tava no meio de uma aula da pós de odontopediatria, de uma das que eu fazia. Eu fazia orto e fazia odontopediatria. E aí eu tava lá, eu comecei a procurar pra comprar. Não tinha, tive a ideia, compartilhei com o meu cunhado. Que ele é publicitário, mas ele também fez pós em administração e tal. Então, ele é uma pessoa bem centrada, que entende bastante do mundo de negócios e tal. Aí, eu mandei pra ele, eu resolvi mandar pra ele. Eu falei, olha, essa é a ideia que eu tô agora. O que você acha? Aí, ele falou, poxa, essa ideia é boa. Uau. Aí, eu falei assim, já vamos escolher um nome? Aí ele falou assim, beleza, Cici Jalecos, não sei o quê. Começou a jogar um pouco pro lado do meu nome. Eu falei, não, eu quero um nome que seja, sabe, fácil de falar e que pegue, que ao mesmo tempo leve sofisticação, leve carinho, né? E aí eu falei, Cherry. Aí ele falou assim, por que você não põe o doutora na frente, que você vai nichar pra quem você quer vender? Eu Nossa, falei, é ótimo. muita estratégia aí. Ai, Ótimo. Isso assim, nessa aula, tá? Tô te falando, foi questão de minutos. Foi da questão de ideia minutos. até o nome já da marca. Ah, qual que vai ser o símbolo? O símbolo vai ser coroa. Por favor, desenhe. E ele sabia, tinha também esse talento para desenhar a marca e tal. Sim. Ele fez a logo. Então, ele já começou a fazer a logo ali naquele momento. Eu saí no meio dessa aula. Gente, essa aula foi perdida na minha vida, porque eu só pensava na empresa. Não, a aula mais útil da sua vida. Quando a gente tem uma ideia dessa e consegue, numa aula, já falar com quem vai direcionar o nosso raciocínio de forma estratégica para chegar no resultado que você chegou, no final da aula você já tinha uma marca com o nome, com o símbolo, né? Já estava pronta para ir pro INPI e registrar. Vai. Muito doido. Aí eu liguei pra minha mãe no meio. Minha mãe, assim, é o nosso porto seguro, né? Que você vai entender que ela tem uma parte, e é uma parte fundamental da empresa. E aí ela trabalhava, na época, como secretária de um consultório médico. E eu liguei pra ela e falei, mãe, é o seguinte, essa é a minha ideia, eu vou fazer. Falei desse jeito, eu vou fazer. Tô ligando então, só pra comunicar, não tô... Compra pra mim XX tecido lá em São João mesmo. Manda fazer desse jeito. E eu vou ver como é que sai aqui. Você vê como é que sai aí. Porque ela tava no meio médico, eu tava no meio de dentistas, né? E a gente ia começar ali. Nesse momento já tava decidido. A empresa ia abrir e tal. Já tava entrando com CNPJ. Tudo nesse dia. Gente. Nessa mesma semana, a minha irmã falou assim, Ceci, eu também tô querendo empreender. Vamos fazer esse negócio junto. Eu falei, bora, era isso só que eu precisava. Só se for agora, let's bora. Agora, let's bora. E fomos juntas, né? E aí começou, nós três, com R$2.000 cada uma. Então, de sócias, sou eu e minha irmã. Minha mãe ajudando muito em tudo, 100%. Mãe é mãe, né, gente? Eita! E a gente colocou R$2.000 cada uma e nem foi de vez. Então, assim, precisava comprar um tecido, era R$50 de X metros. A gente comprava, fazia o produto, vendia, com o dinheiro pegava mais, ia lá, punha mais um pouquinho de dinheiro, comprava. E no total foi R$2.000 cada uma que a gente tirou do bolso e nunca mais tivemos que colocar o dinheiro do nosso trabalho fora da Doutora Cherry, dentro da Doutora Cherry. Sempre foi reinvestimento. Ou seja, calma aí que a gente tem muita coisa. É muita coisa, gente, é muita coisa. Olha, eu gosto disso porque o exemplo, se você já está inscrita nesse canal, que eu espero que esteja inscrita no nosso canal do YouTube para poder acompanhar conteúdo de altíssima qualidade como esse, você já sabe que eu tenho aqui um lema, né, que eu falo desde o primeiro episódio, que é: se a palavra tem poder, o exemplo ele arrasta. E eu acredito que você, com esse exemplo, a gente está esmiuçando aqui todas as estratégias para que quem esteja assistindo ou ouvindo possa também se inspirar e pegar um pouquinho dessa estratégia para executar ali no dia a dia. Então, primeiro de tudo, você não guardou a ideia para você.
E aí é um passo muito importante, porque às vezes a gente fica com aquela questão de, mas essa ideia é muito maravilhosa, eu tenho medo de contar e alguém roubar a ideia. Vamos falar uma coisa? Assim, é óbvio que dependendo das circunstâncias, você tem que tomar cuidado com quem você vai compartilhar essa ideia. Mas no seu caso, era o seu cunhado, uma pessoa que está no seu convívio familiar, uma pessoa que não foi aleatório que você chamou o seu cunhado. Você já queria a opinião dele como publicitário, como uma pessoa que entende de negócio, para ver se você estava realmente viajando na maionese ou não. Exato. Porque eu sei que quando a gente tem ali as ideias, pode parecer uma coisa muito sem pé nem cabeça. Mas se a gente conversa com uma pessoa que tem um mínimo de noção de negócio, você acaba vendo que, calma aí, então eu acho que é uma real oportunidade. Pode ser um caminho, né? Pode ser um caminho. Que foi o que você fez falando com o seu cunhado. Então, assim, a primeira coisa é, você que tem uma ideia para o seu ano de 2022, ou, enfim, para a sua vida, procure pessoas que são realmente relevantes e que entendam daquilo que você quer criar. Não adianta a gente pedir opinião para pai e mãe porque pai e mãe ama. Se eles não tiverem um conhecimento técnico ou estratégico para poder te direcionar, não fala, né? Que era isso, quando eu comecei minha primeira empresa, em 2009, eu fui falar para minha mãe só para contar que eu ia fazer mesmo. Porque eu sabia que ela, tendo trabalhado dentro da mesma empresa por mais de 30 anos, ela não ia ter a visão que eu estava tendo ali naquele momento, né? De enxergar a oportunidade, enfim. Então, você fez muito bem. Você procurou a pessoa que podia te direcionar estrategicamente falando. Ponto. Em uma aula que você falou que é perdida, mas eu não acho nunca que essa aula foi perdida. Eu acho que foi a melhor aula da tua vida. Foi o melhor investimento, porque em lugares que a gente tem insights, ideias como essas, você estava num flow criativo muito importante. Então, assim, você tem até que se colocar nesse lugar novamente, que acho que boas ideias podem surgir ainda mais. Com certeza. E você estava nessa aula e você começou essa aula, né, enxergando uma necessidade e terminou a aula com o nome da sua marca. Com a solução dessa necessidade. E aí, não é sobre ter um negócio bonito. Porque hoje eu vou abrir uma marca de roupa e a marca de roupa vai falar com o público feminino, A, B, que vai abrir loja. Não, é sobre a real necessidade. Você estava ali identificando que as dentistas, primeiramente, tinham essa questão. E tem um outro ponto que eu acho genial, que eu também fiz isso. Às vezes as pessoas acham que por a gente estar começando um negócio, tem que levar o nosso nome. Eu sou super contra da marca ser o seu nome. E aí eu acho que tem que ser um nome que realmente comunique o que você quer. E você já trouxe isso. Então essa aula nunca foi perdida, porque você ainda chegou no que às vezes consultorias, mentorias levam a gente a ficar meses para poder responder. Que um é o nome do negócio. Quem já deu nome para a empresa sabe o quanto que é difícil dar um nome para uma empresa. Porque tem que ser fácil de falar, tem que ser curto, não pode ter sido registrado ainda, nem no INPI, você tem que conseguir o domínio, as redes sociais, enfim, tem uma série de coisas que você precisa preencher para que aquilo, né, tem que significar e tem que auto-explicar de preferência qual é o negócio. Sim. Então você foi atrás disso e resolveu. E acho que o ponto mais legal foi quando ele deu ali o toque, que é isso que eu falo, converse com quem entende, né? Então, assim, ele falou, bota o doutora na frente, você já vai nichar para o mercado que você quer. Pronto, genial. Já trouxe essa autoexplicação, né? E eu tô realmente usando o case de sucesso da Cici para você que está aqui ouvindo e vendo, para que você possa fazer essa mesma linha de raciocínio com a sua ideia, com o seu negócio. Então, a partir desse momento que você saiu dessa aula e você já conversou com a sua mãe, com a sua irmã, e aí vocês viram a necessidade ali, uma oportunidade de empreender em família. Desse momento até a primeira venda, como é que foi? Muito rápido. Muito rápido. Porque, assim... validou o negócio em um mês. Nesse mesmo dia, minha mãe... Não, dia. Minha mãe já foi comprar o tecido, já achou a costureira. E aí fez os primeiros produtos que dava no momento. E assim, de longe é o produto que a gente vende hoje. De longe era o produto que a gente sonhava, perfeito, maravilhoso. Era o produto que dava no momento, né? Para capacidade que a gente tinha financeira, capacidade de conhecimento que a gente tinha mesmo, né? Poxa, que ninguém tinha feito moda ali para poder fazer uma modelagem. Ninguém tinha feito administração, ninguém tinha feito nada que envolve o mundo empreendedor de moda, né? Tudo aprendemos com o caminho.
né? Gente do E céu. aí, a gente fez as primeiras peças, eu levava no consultório. Eu rodava muito, como eu te disse, eu trabalhava em muitos consultórios, então eu levava Na sacola, e vendia. sacoleira feelings. Minha mãe levava nos consultórios de São João da Boa Vista e vendia. E tudo, 100% do que a gente fazia, a gente já colocava na rede social. Então, o Instagram existiu desde o primeiro produtinho. Eu peguei um post esses dias e coloquei no meu Instagram que tava lá. Meu marido, na época, era namorado. Eu falei, amor, a gente precisa pôr um primeiro post no Instagram. Na época, o Instagram tava começando aquela grande onda em 2014. E aí, ele fez num aplicativo, pegou uma foto de Google mesmo, pôs uma coroa no fundo e colocou coming soon. E é isso, entendeu? Foi o primeiro Começar do jeito que post. dá real. Do jeito que dá real. E aí, tudo a gente ia colocando no Instagram. Tudo. A gente começou a fazer as primeiras vendas online por Instagram. Olha que legal. Do Instagram veio o WhatsApp. Do WhatsApp veio o site. Do site veio os congressos. Do congresso veio a loja física. Então, foi caminho. Foi degrau por degrau, entendeu? E como é importante, né? Subir cada degrau com as próprias pernas. Com certeza. Porque hoje mesmo que eu acabo convivendo com empresárias já consolidadas, eu vejo às vezes, quando vai começar um novo negócio, eu investir em alguma nova empresa, a pessoa, não, mas eu só vou começar a operação quando o e-commerce estiver redondo. E aí a gente tem que voltar e lembrar, mas calma aí, fulana, né? Não era você que começou lá de baixo. Vamos, se você está começando um negócio, por mais experiência que você tenha, vamos lembrar desse princípio básico, né? Vamos começar a validar esse negócio. O que é validar um negócio? É ter cliente. É ter gente que vai comprar o seu produto, o seu serviço, vai comprar a sua ideia de cara. E uma vez esse cliente existindo, e outro, cada compra valida o teu negócio. Né? Então, a partir do momento que você foi vendendo, e a sua mãe lá em São José também, vocês estavam a cada venda, era uma validação desse negócio que tinha ainda muito a crescer. E cada venda a gente pulava de felicidade. Esses dias a gente encontrou o livrinho que ela anotava as vendas. Ai, meu Deus! Então, minha mãe, por fim, saiu desse consultório pra trabalhar só pra gente. A gente fala que esse emprego só mãe aceitaria mesmo. Teria que usar... O escritório era na casa dela, né? O escritório, depósito, tudo. Ela tinha que pregar a coroinha, embalar, mandar, enviar, fazer a venda, tudo. 100% ela era ela. Meu Deus do céu. Ganhar nada no começo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. E trabalhar incansavelmente com muito amor para encantar. Então, só ela mesma. Essa era a descrição do trabalho. Só ela para aceitar essa vaga, né? E aí, ela anotava lá no livrinho caixa, né? Que ela implantou porque, afinal, a gente estava nos nossos trabalhos ainda, né? Sim. Se desdobrando para cuidar da jovem empresa, mas ainda eu como dentista e minha irmã como relações públicas no Clube Pinheiros, que ela trabalhava lá. E a minha mãe botando para quebrar. Aí, lá no livrinho, ela anotava assim: Cici, vendeu no consultório X para a amiga dela. Tal. Ainda botava o nome. Eu vendi em tal. Saiu dinheiro do tecido X. Entrou dinheiro da amiga tal. Então, no começo era assim, né? Gente. E a coisa foi indo. Só que o que é legal desse mundo hoje, que a gente tem digital, é que as pessoas não sabiam desse bastidor tão pequenino, né? Quando você está no Instagram, elas já te enxergam como uma grande empresa, uma empresa que está ali rodando, funcionando com seus funcionários, né? E na época era uma funcionária que era minha mãe, né? É muito bom você falar isso sobre o posicionamento no Instagram, porque eu acredito assim piamente. De verdade, você ter contado a sua história desde o dia 1 do Instagram faz muita diferença, porque a pessoa que começou a te acompanhar ali, hoje ela já te enxerga muito maior do que, de repente, até é um negócio. Sim. Então, isso para quem está começando, se posicionar, é o que eu falo, posicione-se, porque quando você se posiciona, os outros se posicionam e 90% das vezes vai ser a seu favor. Então, assim, é muito importante você ter se posicionado na rede social de cara. Com certeza. Eu lembro que... não, isso é muito bom. E você não tenha medo. E aí a gente tem vários exemplos. Até no livro eu conto, tem um TED muito bom da Amy Cuddy, que é Finja até se tornar, né? Fake until you make it. Uhum. Que é muito interessante. E aí tem gente que usa isso pro lado ruim, negativo, mas imagina, ela é uma pesquisadora de Harvard, premiada no mundo inteiro, vende palestras para governos do mundo inteiro. Então, assim, é um fenômeno realmente. Já esteve no Brasil.
E, basicamente, o que ela fala ali é para a gente poder se comportar como se a gente já tivesse alcançado aquilo. E quando você... do tamanho do sonho que você quer ter, né? Exato. E quando você se posicionava na rede social, da maneira como você já vislumbrava e visualizava o seu negócio, os outros enxergavam o tamanho dele. Então, isso é muito importante, porque... Com certeza, essa tração que vocês tiveram já desde cara tá diretamente ligada a esse posicionamento de vocês na rede. E a minha irmã sempre pegou o Instagram pra ela mesmo, né? Ela é formada em marketing, então ela potencializou isso lá no começo, trouxe... a onda dos influenciadores também acompanhou dentro da área da saúde. Que legal. Então, começou a surgir naquela época, 2014, 2015, os influenciadores dentistas, influenciadores médicos. Sim. E eles começaram a vir junto com a gente, vestindo a nossa marca. Então, isso também potencializou essa imagem grandiosa, né? Que a gente poderia espalhar pelo Brasil todo, enviar, as pessoas poderiam comprar, que ia chegar nessa confiança. Foi muito através disso também. E eu também, né? Era a própria influenciadora da marca. Porque eu ainda atuava como dentista. Então, eu usava tudo no consultório, mostrava no meu Instagram e no Instagram da doutora Cherry, isso sendo usado, né? Sendo realmente vivido, isso tudo. Por uma profissional. Por uma profissional que era dona da marca. Então, isso tudo foi gerando uma confiança muito grande no cliente, que sim, ele podia pedir o jaleco, a touca, que ia chegar na casa dele, né? Então, aí a gente começou a vender para lugares que a gente não imaginava. Muito rápido. Manaus, Amazonas, não sei o quê, pro sul. A gente falava, meu Deus, cada cidade diferente. Um dia, a minha mãe falou assim, Cici, esse correio falou para mim que vai demorar, porque para chegar nessa cidade, vai ter que ser levado por barco. Aí eu falei, meu senhor, isso a gente não tinha nem e-commerce ainda. Olha só que bacana. Tudo ela ali, ó, na venda. O povo chamava ela naquele WhatsApp o dia inteiro. todo. Minha mãe falou que fez venda de madrugada, porque ela acordava com o celular apitando. Ela falou, eu vou deixar de fazer venda? Vou nada. Essa pessoa deve estar no plantão agora querendo comprar, deixa eu vender. E ela fazia a venda. Então, no começo foi assim. Que demais. E aí, a gente foi vendo as necessidades e foi acompanhando isso. Porque a gente não pode parar. Exato. A gente não pode achar que ali tá bom. Não tá. O que te vai levar até o próximo nível não é o que te fez chegar até aqui. Exato. Né? Então, não é aquele produto que eu fazia antes que vai me fazer chegar no próximo nível que eu quero. Não é o jeito que eu vendia antes que vai me fazer chegar no próximo nível. Não Total. é. E aí, a gente tem que ir evoluindo. E entre esse início, né, real, né, desafiador, imagino para sua mãe, né, Nossa. que ela teve que se reinventar profissionalmente, choro, imagino. Porque imagina, tudo era ela. Era tudo ela. Então, esse momento desafiador do negócio de vocês, que esse começo, que sempre é, até você decidir sair do seu consultório ou de abandonar aí a profissão que você levou tanto tempo para se formar. Sim. Conta, então, como é que foi esse momento, essa chave, né? O que a gente, às vezes, no mundo do empreendedorismo, chama de day one. Seria ali o day one do teu negócio, essa virada de chave. Como é que foi? Quando foi? Foi um ano, tá? Um ano entre lá e cá. Eu lembro inúmeras vezes, entre um paciente ou outro, atendia muito. Eu atendia criança, então, que demandava muito de mim, né? Muito esforço para você atender uma criança mesmo. E aí, entre um paciente e outro, eu resolvia tudo da empresa, começava a sonhar, começava a ir atrás. A minha irmã também, né? Dentro do trabalho dela no clube, ela, entre uma coisa ou outra, também resolvia as coisas. E aí, tinha um congresso que era um sonho, era uma meta pra gente participar, que se chama CIOSP, que é o maior congresso de odontologia, eu digo, do mundo, porque eu já fui em outros enormes do mundo, com a doutora Cherry, e não há nada igual ao congresso que acontece aqui no Brasil. Passam 50 mil pessoas, né? A maior exposição de marcas mesmo para o mercado, do setor. E eu ia como consumidora, né? Ia desde a faculdade, porque eu queria ver o que estava tendo de diferente no mundo. E aí, eu falei, eu quero muito que a gente participe desse congresso. Mas lá é muito caro, né? A gente ainda estava no comecinho da jovem empresa. E eu ainda como dentista, minha irmã ainda dentro do trabalho dela, a gente não tinha essa grana para participar.
como que a gente vai, tal. Deus vai colocando os caminhos, né? Sempre ele. Além disso, o meu sonho era vender para Dental Kramer. O que é Dental Kramer, para quem não é do setor, tá? Antes, quando a gente tinha que comprar coisas para o nosso consultório, a gente tinha várias dentais. Cada uma, às vezes, tinha uma coisa diferente. Nem sempre tudo estava em uma só. Então, você tinha que fazer vários orçamentos, várias cotações em diversas dentais. E veio a Dental Kramer e trouxe isso para uma plataforma de e-commerce. Então, tudo que tinha dentro do setor voltado para a odontologia, você encontrava lá e comprava online e chegava na sua casa com muita rapidez. Essa empresa cresceu um absurdo. Uau. E foi logo ali, junto com a minha formação, em que ela começou a dar aquela expansão maravilhosa. E na hora que me perguntaram, né, para quem você quer vender? Isso foi um dos meus chefes, né, de um dos consultórios que eu trabalhava. Mas onde você quer chegar? Para quem você quer vender? Aí eu respondi para ele, falei, quero vender na Dental Kramer. Chegar, na época a gente tinha ali seus 2.000, 3.000 seguidores, quero chegar nos 50.000 seguidores. Meu Deus. E aí, a gente como que eu preciso então fazer para chegar na Dental Kramer? A gente não tem networking nenhum, não tinha, né? Hoje tem. Mas a gente não veio de família de empresário, a gente veio do interior, a gente não se conectava com ninguém, porque ainda estávamos nos nossos trabalhos, a gente não tinha essas rodadas de conexões. Como então eu ia chegar lá? E aí a gente, vamos usar o Google ao nosso favor, né? Entrei lá, Dental Kramer, LinkedIn, quem trabalha na Dental Kramer, nananã. Só sei que entrei no LinkedIn do gerente de marketing da Dental Kramer na época. Eu amo! Aí, beleza. Vamos ligar lá e tentar falar com esse cara. Finge que a gente é grande. Finge até se tornar, Finge né? que a gente é grande, vamos lá. E aí, eu lembro que na época eu consegui o telefone, mas no dia eu estava sem crédito no celular. Eita, trago verdades. Trago verdades, vida real. E aí, eu mandei uma mensagem pra minha irmã, falei, tá aqui o número, tô entrando pra atender um paciente, liga lá. E só sei que ela conseguiu ligar lá. Aí, não conseguiu falar com o cara, mas conseguiu falar com alguém que falava com o cara. Que passou um e-mail e para a gente mandar o que a gente fazia, quem era a gente, nosso crescimento, etc. Mandamos. No mesmo dia, a gente teve resposta, marcando uma reunião. Olha só. E aí, eu falei, beleza, vamos ver passagem e tal. Era no Sul. Aí, a gente mandou rapidamente ali, viu uma passagem. Tava R$150 a passagem. A gente falou, é pra ir mesmo. É pra ir. Não era como. pra votar. Tava escrito já antes da emissão o seu nome, né? Aí fomos, fechamos o negócio, começamos a vender. Assim foi, né? E aí, eu lembro que um dia, o CEO dessa empresa, né? Na verdade, eram duas empresas concorrentes. A Dental Speed e a Dental Kramer. E aí, o CEO de uma delas ligou, né, pra gente. Era um domingão na casa da minha mãe. E falou assim, por que vocês não estão vendendo aqui ainda? Falou com a minha mãe, a gente não tava. Aí a minha mãe falou, quem é? Pra começo de conversa, quem tá falando? Aí ele falou assim, aqui é o Paulo Batista, da Dental Kramer. Aí ela falou assim, eu não sei, a gente quer muito. Mas eu vou falar pras meninas. Assim, ela não sabia muito bem quem era ele na fila do pão, né? Quando ela mandou, né, pra gente e tal, isso era um domingão. Aí a gente entrou, só era o CEO da empresa que a gente tanto sonhava estar dentro, né? Gente. E aí a gente começou a vender também, né? Lá, e aí foi um sucesso. Isso foi nesse caminho desse 1 ano. Eu ainda estava como dentista, a minha irmã ainda estava como Não, minha irmã deixou antes que eu. Ela já estava ali saindo do emprego dela, ficando só na Doutora Cherry. E aí aconteceu esse congresso. E aí, o que o Paulo fez? Ele falou assim, já que vocês estão com a gente vai postar em vocês. Então, a gente vai fazer um stand enorme para vocês. A gente tinha pegado um standzinho de 12 metros quadrados. Aí, ele levou a gente num stand de 120 metros quadrados. Eita. Aí, ele falou assim, a gente vai fazer um desfile de vocês aqui dentro. E o pedido é esse.
eu e minha irmã, né, nessa reunião, pulamos da cadeira. Nunca vimos tanto, né, pedido na frente. Nossa, que felicidade. E você já vendia atacado? Vendia, mas... Mais ou menos. Pô, já vendia pra eles, inclusive. Mas um pedido pra um congresso desse é 10 vezes maior. E a gente feliz da vida. O Leandro tava lá junto, né, meu cunhado. Ele ainda não tava com a gente. Hoje ele é CEO da empresa. Mas antes ele tava ali como nosso, né, conselheiro e ia em todas as reuniões com a gente. Fiel escudeiro, mas ainda não tava inteiramente na empresa. Aí ele saiu tremendo nas bases dessa reunião. Ele falou, meu Deus, como é que a gente vai entregar isso? Eu e ela pulando, né? E ele, socorro. Vocês não tinham noção do que estava acontecendo. A gente não tinha noção do que estava acontecendo. A gente ainda estava na casa da minha mãe. Meu Deus. Ok. Produzimos. Eu lembro eu era o financeiro da empresa. Vai vendo, eu odeio mexer com financeiro. Mas a gente não tem que fazer tudo que a gente gosta, né? Exatamente. E aí eu era financeira ainda da empresa. Eu ia todo dia na conta. Tal cheque vai cair, tal dinheiro vai entrar. Será que vai dar? Meu Deus, não sei. E isso porque a gente tinha que produzir esse tanto, só ia vender em janeiro e ia receber, sei lá, 30, 60. Que é importante falar isso para quem tá começando também, né? Quem tá com um negócio de moda, um negócio que vende no atacado. Primeiro, o atacado é quando você vende para outras empresas, né? Com um pedido maior e normalmente a empresa coloca ali o pedido, ou seja, tudo que ela quer, quantas referências, né? O valor que ela vai pagar por aquilo. E você vai ter que entregar esse pedido, mas você vai receber quando esse cliente receber o produto na loja dele. Ou seja... E às vezes com negociação de 30, 60, enfim. Então, assim, você vai precisar... Por isso que eu entendo, assim, muito do seu cunhado. Ele saiu tenso, porque ele sabia naquele momento que vocês iam precisar botar dinheiro na frente, né? E vocês duas só comemorando. Eu acho mara. Mas isso é ótimo. E ele, assim, se tremendo. Ele você vai dia a dia acompanhar aí, a gente vai junto acompanhando isso aí pra ver até como é que vai fazer. Onde vai dar. E isso é importante, né, falar, porque o mercado, né, para atacado, normalmente é um mercado muito desafiador para quem está começando, porque precisa de um fluxo de caixa animal ali para manter a operação rodando e ainda produzindo. E se você recebe, Deus me livre e guarde, um calote de um cliente de atacado, pode quebrar uma empresa. Pode. Então, por isso que às vezes quando um negócio, principalmente negócio de moda, se inicia, escolhe vender direto ali para o público final, né, que é o varejo. Sim. Seja varejo no e-commerce, né, ou pelo Instagram, ou por uma loja física. E aí vai por essa maneira. Então, assim, foi muito bacana que vocês fizeram, primeiro pela ousadia, né? E é bom ter... É legal a gente falar também sobre essa questão do quadro societário hoje da doutora Cherry, porque o seu cunhado, ele desde o início, ele se mostra com habilidades complementares às de vocês. Com certeza. Então, cada um tá ali no seu quadrado porque domina aquele quadrado, não porque é marido da fulana, casado com a beltrana. Exato. Então, isso é muito interessante. E a gente voava e ele... E ele era o cara que falava... Mantinha esse voo de pé, sabe? Sim, então, planando. Até hoje, né? Que mara, que lindo isso, viu? Até hoje. E aí, eu só sei que a gente saiu de lá com esse pedidão, fomos pra esse chegou no último dia, a gente pagou o último cheque e deu. Mas foi assim. Gente, foi na conta pra poder fazer o pedido. Fomos pro congresso, agora tem que vender, né? Aí, menina... Gente, eu imagino, já passei tanto por isso. Primeiro dia nervoso do congresso, de chegar numa feira, sabendo que você tem que vender tudo que tá ali, é um negócio assim. Primeiro dia no congresso, vendeu tudo. No primeiro dia? Tudo. Não tinha mais nada, Eles foram no CD deles, que ainda tinha um restinho do que a gente tinha feito, entregado desse pedido, CD é né? Centro de Distribuição. Centro de Distribuição. E aí, imagina, o CD de uma Dental Cremer é, tipo, enorme. Gigante. E, tipo assim, eu imagino o caos pra eles de sair de São Paulo, ir até essa cidade em Minas, que tá o CD deles, buscar pra poder abastecer um dia de um congresso de uma marca que tava começando com eles. Olha o quanto eles apostaram na gente. E eles foram, buscaram, levaram tudo que eles tinham. Foram em São João da Boa Vista. Buscaram na casa da minha mãe, no primeiro escritorinho que a gente teve, que a gente tava de mudança. Tudo que a gente tinha. Levou para esse segundo dia. Vendeu tudo. E aí, terceiro dia a gente não tinha mais nada, quarto dia a gente não tinha mais nada, ok.
Saímos de lá com uma exposição absurda, porque as pessoas nos conheceram. A gente fez um desfile lá, onde tinha mais de 1.000 pessoas assistindo. No nosso stand, era assim, uma loucura. Era, tipo, muita gente mesmo. E as pessoas queriam comprar. Uau. Só que a gente não tinha mais dinheiro para produzir. Gente. E a gente não tinha mais produto para vender. E vocês precisavam desse giro de caixa, de receber do cliente do atacado, para você poder injetar no negócio. Dali 60 dias. E aí, foi aí que, mais uma vez, apostaram na gente, né? Fizemos uma negociação, eles anteciparam esses pagamentos e colocaram mais um pedido do mesmo tamanho. E foi pagando antecipado para vocês terem fôlego. Pra gente ter fôlego. Gente, mas ele foi um pai. Eles apostaram na gente novamente e a gente foi. A gente voou. E foi nesse momento que eu parei de ser dentista atuante e fui ser empresária atuante. Que lindo. Então, foi nessa virada de chave. Por isso que eu falo. Eu contei toda essa história, que parece uma coisa maluca, mas que se passou em dias, tipo meses, poucos meses, para vocês entenderem que não é na loucura que a gente deixa um emprego, não deixa, sabe, a nossa profissão. Eu precisava desse dinheiro, né, que a odontologia me dava ainda. Tudo que entrava na doutora Cherry era reinvestido. Tudo, 100%. A gente não olhava para aquilo. A gente queria expandir, a gente queria crescer. E para isso, a gente não tem que olhar para o dinheiro, tem que olhar para a marca, para o propósito. Nossa, isso é tão importante. Muito importante, porque... Vamos lá, gente. Tem muito aprendizado aqui, tá? Primeiro de tudo, quando você... fala que as pessoas precisam planejar essa mudança de carreira, precisa acontecer esse planejamento, principalmente por causa da questão financeira, né? E entender que um negócio recém-criado não vai pagar um salário para você de cara. Então, você precisa estar de acordo com esse tempo de crescimento do negócio e também saber que nesse tempo de crescimento do negócio, você vai ter ali os seus boletos pagos, né? Um dinheiro. Exato. E aí, por isso, você precisa ter ali a clareza de, beleza, quanto custa 6 meses da minha vida sem eu ter R$1 recebendo, tipo... Tem R$1 recebendo por mês, mas sim, quanto custa 6 meses da minha vida? Ah, custa X. Então, até que eu tenha X mais 1, X mais 2, para ter uma margem de gordura ali, um errinho, você conseguir fazer uma transição. Isso da maneira aconselhável, maneira segura. É óbvio que em cenários do dia a dia, às vezes não acontece isso. Talvez você não tivesse eu não tive esse planejamento todo, porque eu nem tinha conhecimento para isso. Não tinha conhecimento para isso, mas você teve pessoas que foram seus primeiros clientes apostando no seu negócio. Exato. Forte, né? E você teve ali uma sagacidade de você, o seu cunhado, sua irmã, de negociar a antecipação do recebimento. Sim. Porque não é também toda empresa que toparia fazer isso. Porque uma empresa está ali com todo o fluxo de pagamento dela, sabendo que vai ter que pagar o fornecedor. Não, eles apostaram muito. Eles apostaram demais em vocês. E aí você teve toda essa mudança. E é muito importante falar isso. Obrigada pela sua franqueza, pela sua transparência. Porque não é todo mundo que fala isso, né? Então, assim, é importante falar, porque às vezes quem está aí num negócio que tá, né, que sofreu na pandemia, que tá tentando se reerguer, se levantar, tem esse dia, né, que você não tem o dinheiro para botar o crédito no telefone, que você vai contar as moedas que estão ali no carro para pagar o pedágio, e que você vai ter que se virar para botar o seu orgulho no bolso e o seu ego no outro bolso para negociar um pagamento, porque senão você quebra. Exato. Eu falo que esse momento poderia ter sido a grande falência e foi a grande expansão. Que legal. Né? Porque foi realmente um momento chave. Ou a gente virava para um lado, ou a gente virava para o outro. Não tinha o que fazer. A gente não tinha crédito em banco. Ainda era uma jovem empresa. Sim. Imagina que eu, como dentista... O primeiro crédito que um banco me deu foi de R$200 no cartão de crédito. Nossa. O que você faz com R$200? Não faz. Então, a gente não tinha nem crédito. A gente foi conquistando, né? O cartão de crédito pessoal. Sim. Tudo era muito jovem. Eu estava começando o meu mercado de trabalho. A minha irmã também no dela. Então, as coisas não eram fáceis, né? E eles, sim, apostaram na gente. Então, foi essa virada de chave, assim, que eu falo que foi uma das principais. Em relação à minha vida, eu já me preparava para esse momento, né? Meu pai mesmo, que foi quem, tipo, lutou muito para pagar a faculdade para mim e tal, que eu achei que, por algum momento, ele pudesse sofrer um pouquinho, né? De eu falar tchau pra odonto e tal. Ele chegou para mim uns meses antes e falou assim,
Eu tô vendo que logo, logo você vai parar totalmente de trabalhar como dentista para trabalhar dessa empresa. E ouvindo isso dele, Te deu uma me tranquilidade. deu uma tranquilidade. E aí eu já vinha me preparando para esse momento. E na hora que eu senti que o solo era fértil, o suficiente de eu sair de uma e ir para outra, foi quando eu mudei. Não teve, vou ser bem sério, não teve. Eu vou me manter X com o que eu tenho no banco, né, Y. Não por falta de conhecimento. E também porque eu sou meio ousada. Mas teve esse instinto, teve esse feeling. Agora sim, agora eu entendi. 50 mil pessoas passaram nesse congresso, a gente vendeu em 2 dias tudo que a gente tinha, apostaram na gente, não é à toa, né? Porque a gente deve estar, que eles enxergaram o mercado também, as oportunidades. Algo muito bom em troca e que eles veem esse potencial. Então, sim, agora é o momento, né? E essa mesma pessoa que é o Paulo Batista, né? Eu agradeci ele pessoalmente esses dias, que ele foi dar uma palestra lá na Doutora Cherry, anos depois. Foi muito legal, emocionante. Né? Foi emocionante. E eu falei, Paulo, você foi peça-chave com o que você me falou nesse congresso, né? Olha para esse seu negócio agora, que ele vai voar muito. Então, agora, você tem que prestar atenção nisso. E foi aí que daí eu tinha algumas clínicas que eu tava mudando para São Paulo. Olha a minha vida maluca, né? Tava mudando para São Paulo, esse congresso acontecendo, eu procurando emprego, porque eu tinha, 10 clínicas em Campinas, versus nada em São Paulo, porque eu tava mudando para lá. Sim. E eu estava procurando emprego, já tinha conseguido algumas clínicas. Nesse dia, eu liguei para a clínica, eu lembro do meio do congresso, decidida, como tudo. Pode tirar meu nome do site, que eu não vou mais. Agora eu vou cuidar da minha empresa. Gente. E aí eles falaram, você tem certeza? Eu falei, tenho. E aí... Doutora Cherry te gritando, né? Esquece. E assim, mas você... Como é que foi para você lidar com isso? Foi muito tranquilo, porque eu vinha me preparando para esse momento e decidi. Eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente. O que tem que ser feito, né? E aí foi. Então, depois desse momento, dessa virada de chave, qual é o próximo momento de virada de chave, assim, que você, desses 7 anos, considera, assim, ter sido muito importante na história de vocês? Né? Nesse momento que a gente foi para esse congresso, a gente passou aí inúmeros congressos. Então, assim, a gente precisa aparecer, a gente precisa ser visto, a gente precisa espalhar a marca. A gente estava no momento de conhecimento de marca. Uhum. Então, assim, minha vida era uma mala. Simples assim, viajando. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente montava os congressos, a gente levava as coisas na mala, a gente descia, montava tudo montava o stand de arara, todo, passava roupa. A gente vendia, a gente cobrava, a gente fazia tudo, né? E aí a coisa foi espalhando, foi crescendo. Instagram aumentando, e-commerce nasceu, saiu do papel, né? E aí a gente passou em outro patamar também em relação aos clientes. Poxa, eles têm um e-commerce. Sim. Aí é outro peso, outra história, de confiança, né? Que você também passa para os seus clientes. E aquele movimento ia gerando mais venda no e-commerce. E, ao mesmo tempo, a gente espalhando mais a marca. Deixando a marca mais querida, era a gente, pessoalmente, que estava ali cuidando dos clientes. E isso ia trazendo mais branding para a marca. E o cliente percebia esse cuidado, né? Direto. O cliente percebia, com certeza. Sempre fomos muito cuidadosos, muito no detalhe, da fitinha, de tudo. Sempre, sempre, sempre. Mesmo com a pequenez, a gente sempre foi caprichoso, né? Então, isso eu acho que é uma lição muito maravilhosa. Porque por menos que você tenha, você consegue agregar detalhes, você consegue agregar, sabe, esse a mais. Você sempre pode fazer um a mais. Eu adoro isso. E tem uma frase muito boa que o Jesse Itzler, que é o marido da Sarah Blakely, que eu amo, que, enfim, uma empreendedora gigante dos Estados Unidos, fundadora da Spanx, ele fala isso, né? Como você faz uma coisa, é como você faz qualquer coisa. Então, se você é pequeno, cuida do detalhe, do cheirinho na roupa, do lacinho na embalagem, no carinho, recadinho, isso pode ter certeza, quando você for gigante, esses detalhes vão ter sido traduzidos em outras maiores. Proporções. Com certeza. Demais isso. E aí, a participação em todos esses congressos... Foi que a gente resolveu abrir a loja física. Que aí é um passo, assim, de posicionamento, estratégia, para tudo. Totalmente. Assim, a gente começou a entender que a gente era muito querido nos congressos. Nossos stands, sem ter noção. Se eu te mostrar uma foto, depois você vai cair para trás.
eram muito lotados, muito. A gente não conseguia dar uma experiência de compra, porque não dava tempo, não dava Não tinha nada, espaço. não tinha espaço, assim, era muita gente e aquela loucura. A gente falou, não, a gente precisa de um espaço para receber esses clientes com o carinho que a gente quer proporcionar, né? Então, a princípio, a gente criou essa loja física para isso. Vamos ver o que é. O cenário todo era o mundo falando para não abrir loja física, já que a gente começou no e-commerce, continua assim, potencializa o e-commerce, esquece loja física e tal. A gente falou, não. Mas é diferente. A gente quer. E aí, a gente abriu a loja física ali na região da Melo Alves com Oscar Freire. Que é no Jardins, aqui em São Paulo, pra quem não sabe. A gente levou muitos nãos, muitos nãos. Assim, a gente queria dentro de shopping, a gente estava preparado para fazer uma loja muito legal, em pontos muito legais. Mas quando você chegava para um mundo da moda, para um mundo, né, de varejo e tal, falava, sou uma marca de jaleco, quero abrir uma loja no shopping, sem contato, sem ainda uma história de loja. Sim. A gente recebeu muito não. Muito, muito, muito não. Não de pessoas que hoje querem nosso sim, talvez. Então, assim, foi um momento difícil, mas acho que tinha que ser vivido. Pra gente entender... Não fortalece a gente, Exato. né? O não faz a gente revisitar se as nossas estratégias estão Revisitar corretas. as estratégias. E foi aí que a gente mandou, então, vamos buscar loja de rua. E aí, a única loja de rua que nos respondeu foi aonde a gente montou a primeira loja, que hoje é café. Que hoje é o Café Cherry. Que hoje é o Café Cherry. A gente vai entrar lá já. A gente vai entrar lá. E aí, a gente abriu essa loja. Nossa, foi tão pensada no amor e carinho, assim, cada detalhe. A gente pensou no cafezinho, que ia com o copo da logo, que ia ter bolo todo dia, e que a cliente, e que a nossa vendedora tinha que saber de tudo da região para poder conversar com a nossa cliente. Enfim, cada detalhe foi cuidado. Especial. Só que a gente pensou que ia ser uma loja onde a gente ia receber pessoas, que no começo ia ser ainda algo bem tranquilo. E aí, na primeira semana, a gente tinha uma gerente e uma vendedora. E eu, que ficava na loja 100% do tempo. Explodiu, e entrou 1000 pessoas junto. Sim. E aí, a gente saiu contratando, foi aquela loucura, né? Que sucesso bom. E aí, a gente já pode entrar em café, porque eu vou contar que dentro dessa loja... Eu acho que pode botar até na TV a imagem que a gente fez aqui, questão de colocar, que eu acho que para quem tá assistindo no YouTube... Essa já é a loja versão evoluída. Essa é a versão da loja evoluída, que é uma loja de shopping. É a loja de shopping. É a loja de shopping da Doutora Cherry. Olha que especial, né? A logo permanece até hoje como uma coroa. A gente teve uma modificação esse ano de logo só. Uma pra atualização. deixar mais atualizada, mas a coroa ainda permanece. Que linda que é essa loja, né? É super Ela é global. muito A linda. gente não consegue dizer se essa loja pode ser em Tóquio, pode ser nos Estados Unidos, pode Sim. ser no Brasil. É incrível. Sim. E o que mais que a gente tem aí? A gente tem, acho que, fotos do café, não tem não? Tem fotos do café? Tem, né? A gente vai pôr. Aí. Gente, o Café Cherry. Pode botar também a foto da fachada também. E é um café instagramável, né? Uma Então. tendência mundial impressionante. Vai vendo de onde surgiu o café. Essa primeira Ai, loja... que lindo. Eu era demorei... Aí, ó, a loja era aí. A loja era aqui Era aí. onde é o Café Cherry Era hoje, aí. também na região dos Jardins. Recomendo. Eu sou cliente. Inclusive, eu conheci Cici lá, Sim, num domingo. Num domingão. Que demais, A loja era aí. gente. E... Bom, tinha uma mesa dentro dessa loja. Que a princípio, quando a gente desenhou a loja, né, a gente pensou até que a gente fosse conseguir fazer algo personalizado para o cliente, onde eu desenhasse na hora ali com o cliente e tal. A gente pensou muito nisso e fez a minha mesa lá, como se fosse assim, o meu mundinho, o mundinho da criação, né, das peças dentro da loja. Era muito fofo. E eu passava o dia todo dentro da loja. E aí eu comecei... Eu acho que tudo é banco de ideias. Aham. Então, eu fazia muita pesquisa de mercado, né? Lá de fora. Tava naquela plena fase de querer diferenciar, desde daquela época. Desde o início, isso desde já o era início. como você faz uma coisa, como você faz todas as Exato. coisas. Então, eu buscava muito banco de dados, muito banco de ideias. E eu comecei a captar ali, na minha cabecinha, você vai... É no subconsciente, tá, gente? Você vai entendendo. Sim. Que o cliente ia naquela loja para tomar café com bolo e comprar. Era uma experiência completa. Ele ia para fazer disso um ponto turístico para ele. Chegava cliente com mala, direto do aeroporto. Ou seja, a gente era a primeira escolha dele.
E isso é muito surreal. Você ser a primeira escolha de uma pessoa que tá vindo de viagem, cansado, e ele quer ir primeiro em você, porque ele quer ter uma experiência. Antes dele chegar no hotel, ele já estava lá. Que honra, que absurdo, sabe? Então a gente tem que tratar isso como um absurdo mesmo, no sentido de fazer um absurdo para ele estar ali também se sentindo bem. Que legal. E aí eu comecei a treinar os meus funcionários para falar da região, indicar na região, para que essas pessoas pudessem ter uma experiência boa na região também. E as pessoas queriam que eu enviasse o copinho do café para eles por Sedex, porque não poderiam estar ali tendo essa experiência. Porque eles queriam o bolo, porque eles queriam... Espera lá. Eu tô indicando outro lugar, mas eles querem aqui. Eles querem que eu mando o que tá aqui para lá. Mas eles estão indo em outro lugar porque eu não tenho mais para oferecer aqui. Vamos abrir. E aí, isso na minha cabeça. Eu comecei, lógico, dentro do meu banco de ideias, tinha que a Gucci já tinha feito isso, que a Chanel já tinha feito isso, que a Ralph Lauren já tinha feito isso. Grandes mercados lá de fora já estavam fazendo experiência da marca além do produto. Sim. E aí, a gente estava abrindo a segunda loja. A segunda loja em Brasília, no Parque Shopping, experimentando uma loja distante e no shopping. Eita. Bem ousado pra gente entender o modelo de negócio. E eu praticamente morei em Brasília. Eu ia pra construção, eu ia no começo, eu ficava muito, muito lá. Então, assim, o hotel era minha segunda casa lá de Brasília. Em uma dessas idas, a loja já estava aberta, estava no comecinho. Sabe quando você entra no avião e você desconecta do braçal e você voa? Literalmente. Isso já deve ter acontecido com você. Muito. E foi no momento que eu desconectei do braçal, porque eu tava trabalhando muito. E você começa a deixar Aí fluir comecei as a pensar. ideias. Aí eu pensei na tendência, pensei no que eu tava fazendo, pensei como é que tava a loja de São Paulo. Falei, tá aí. A gente precisa de um café. A gente precisa ter esse espaço e que a pessoa consuma tudo ali dentro. Aí eu cheguei, essa ideia não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. Cheguei em Brasília para trabalhar, eu só pensava nisso. Eita. Nem tava olhando loja, nem tava olhando o que a vendedora tava fazendo, só pensava nisso. Ai. Entrei em contato com a minha assistente lá da... Assistente não, a minha consultora lá da WGSN, quem atende a nossa conta. Eu falei, separa tudo que você tem aí de tendência de mercado que faz experiência além do produto, me manda. Montei, assim, rapidamente um PowerPoint com... como se fosse uma apresentação de uma tese, falando que a gente precisava ter aquilo. Liguei na imobiliária, que nos alugou a loja lá da Melo. Tem algum ponto aí? Já me passa tudo, que eu quero abrir esse café do lado da loja, não sei o que lá. Enfim, gente, tudo em um dia. Mais uma vez, você Mais num uma dia, Cici, assim, o que dá pra fazer em um dia com você é um fenômeno, Mais hein? uma vez. Chegou a noite, a minha irmã tava com um filho recém-nascido. Tava amamentando. E eu, naquele hotel, não conseguia mais pensar em nada, a não ser contar pra ela essa ideia. Era meia-noite. Mandei mensagem. Ainda Cacá, bem que era tá sua irmã, aí? né? Ela falou assim, mas não posso atender porque eu tô amamentando. Eu falei, tá bom, então eu vou gravar um vídeo, porque eu não tô me aguentando com essa ideia. Eu tenho print nessa conversa. Aí eu mandei o vídeo fazendo a apresentação do PowerPoint por vídeo. Aí ela respondeu assim, amei. Todo mundo espera que a gente vai abrir uma nova loja. A gente vem e abre um café. Disruptivas que somos. Eu pulava sozinha. Maravilhosa! Pronto. Eu e a Cacá vamos abrir um café. Tá tudo certo. Vamos que vamos. E aí, começou os empecilhos, né? O ponto do lado, que era esse aqui, né? Que hoje em dia é a loja. Onde tá o takeaway. Sim. Era ali. Tava alugado. Aí, o ponto desse lado aqui também estava alugado, o outro estava liberado. Ou seja, ia ficar um café, uma loja e a loja. Uhum. Não seria interligado. Tudo junto. Eu, louca do jeito que sou, já estava topando. E a minha irmã falou assim, não tem sentido algum. A gente precisa ligar os dois para fazer com que esse café seja realmente uma extensão da loja. Sim. Eu, tá, ela tem razão. E agora? Aí veio a Surama, minha mentora, falou assim, você tentou de verdade esse ponto? Eu falei, eu liguei na imobiliária, ele me falou que tá alugado. Ela falou assim, vai lá com todo o seu gás, sua energia, do jeito que você é, e tenta de verdade. Aí eu cheguei e falei assim, o que eu preciso fazer para ter esse ponto? Ele falou, não, porque tá alugado, porque tem isso, tem aquilo, precisa fazer isso. Eu falei, tá bom, vamos solucionar esse problema? No dia eu tava com o ponto.
Mais uma vez em um dia, Cici conseguindo coisas inimagináveis, Brasil. Gente, E aí... ela sonha, ela faz, é você, amor, não sou eu não, vou sair daqui agora. Foi a fase café, que fase. Eu fiquei sem voz, eu fiquei sem tudo. Porque imagina, a gente tava aprendendo a lidar com o negócio de varejo de moda. E aí, do nada, você já muda para um negócio que tem outras necessidades, como licenças, Menina, muito mais necessidades. prefeitura em cima. Muito mais necessidades. Treinamento, a comida é na hora. Se não tem, é frustrante. Se não tá bom, é frustrante. Se é fila, é frustrante. A expectativa é muito alta. Né? Gente. Que uma peça de roupa, se não tem, ela compra no e-commerce, ela Você dá vê um uma jeito, outra, pega de uma experimenta outra loja. Lidar com, né, restaurante, com comida é totalmente diferente. Então, foi um universo que a gente, mais uma vez, não sabia nada. E curiosos que somos, tivemos que aprender tudo do zero, né? Então, Gente do conversa céu. com alguém ali que teve, com não sei quem. Eu fiz todos os treinamentos. Eu fui em lugar para aprender a tirar café. Aprender a limpar a máquina de café. Eu fiz todos os treinamentos. A vender macarrão. Como que vende macarrão? Vamos lá aprender. Ia com o time. Então, assim, foi uma fase muito doida. Tudo que podia dar na obra deu. Enfim, sabe aquela coisa, né? Sim. Mas saiu. E era nesse lugarzinho ali, onde tá o balanço hoje, Aham. era o café todo. Era essa tripinha mesmo. Era É. muito pequeno. É que eu não tenho foto aqui do takeaway, mas, enfim, quem já foi, quem é de São Paulo e quem, né, já foi no café sabe. Do lado, o que ontem, entre aspas, era o café inteiro, hoje é só o espaço do takeaway. Ou seja, quem Exato. retira pedido do iFood, essas coisas. E como é que você conseguiu esse ponto maior, então? Então, vai vendo. Aí começou a crescer. Fila nesse cafezinho pequeno. É por isso, então, que eu moro em São Paulo e eu sempre que lança alguma coisa instagramável, eu óbvio que vou ver. Eu nunca tinha conseguido sentar no teu café. A era primeira vez muito foi o dia que eu te lindo. conheci. E até no grande hoje tá grande. Tá difícil. Mas, na pandemia... Tipo assim, isso foi lá pra janeiro de 2020. Tava bombando. E aí veio a pandemia. Uhum. Ele lançou em fim de outubro de 2019. Então, nisso até janeiro, bombou. Porque não foi só o cliente da loja. Foi todo mundo que queria uma experiência instagramável. Todo mundo começou a conhecer. O Instagram começou a bombar. E de pessoas que eram clientes da loja e não clientes da loja. Exatamente. E começou a ter o cliente da loja que ia pro café, o cliente do café que passava a conhecer a doutora Cherry por causa do café. Perfeito. Isso foi, tipo, surreal. Mostrou em números o quanto a loja cresceu também. Uau. E aí, veio a pandemia. E, E tudo mudou fechou. tudo. E a gente falou, tá, no começo a gente falou, vai ser poucos dias. Tá aquela coisa que todo mundo Todo imaginou. mundo esperava que a quarentena era só 14 dias. Exato. Eu lembro muito bem que eu sentei com todo mundo. Falei, gente, é 15 dias, treinamento online. A gente vai melhorar o que a gente já é bom. E melhorar muito o que a gente não é. E vamos fazer uma série de treinamentos, tal. Cada um na sua casa, a gente faz online. Beleza. Só que daí, prorrogou. Sim. Todo mundo sabe como é que foi. E aí, a gente começou a fazer delivery. E começou a bombar o delivery também. Não, eu sempre digo, delivery nunca é igual a um lugar aberto. Sim. Né? A doutora Cherry, nesse momento, teve um fator importantíssimo dentro do café para bancar o café funcionando e a gente não teve que mandar ninguém embora. Perfeito. Né? Mas a gente teve a oportunidade que a loja de baixo, infelizmente, saiu por causa da pandemia e vagou. Aí você expandiu quando Aí a gente começou falou, meu, a voltar ao mercado. A gente tá com esse delivery agora, que tudo bem, não tá fazendo a gente crescer. A gente tá com a marca crescendo. E a gente tem essa oportunidade agora que a gente não sabe até quando, porque pode ser que alguém venha e pegue esse ponto. E aí, a gente não consiga mais. Sim. E foi aí que a gente tomou a decisão de arriscar. E aí, a gente... De novo? De novo. A gente desceu a loja para onde essa loja livre estava. Uhum. Construiu um novo conceito de loja que já estava precisando, né? Porque ela estava muito antiga. É a nossa flagship, mas estava com um conceito antigo ainda de marca. Sim. Na loja, a gente construiu o café. E onde era o café, a gente interligou tudo. Então, fez provador de loja e fez espaço instagramável que ligava café. E fez o takeaway. Perfeito. E aí, foi um risco, mas que a gente manteve esse café
sendo falado na pandemia. Sim. Então, o tempo todo tinha alguém recebendo, seeding, o tempo todo o delivery mesmo funcionando. E era tão lindo que a gente fez algo tão... Mais uma vez eu falo, faz algo no detalhe que as pessoas vão falar. Exatamente. O boca a boca existe, gente. E ele é o maior dos marketings ainda até hoje. Total. Né? Então, as pessoas recebiam aquele brunch, né, que elas compravam e vinha como um pacote de presente. Então, vinha com a seda fofa, com a fita. Então, ela desembrulhava. Tinha aquela coisa, sabe, sentimental de você, no meio de uma pandemia, sem ver ninguém, rasgar um presente e comer aquele brunch delicioso, pensado, nostálgico pra você. Então, isso tudo demais, hein? manteve a gente sendo falado na pandemia. Isso Incrível. Eu não falo que a gente se manteve faturando, porque não se pagava só com delivery. Mas manteve a gente ali, na vista das pessoas. Sim. E aí, quando tudo voltou, então, fila e mais fila no café. É impressionante. aí, mesmo no café grande, a gente conseguiu lotar o café. E cada dia mais ele cresce, cada dia mais passam mais pessoas ali dentro. E que também estão fazendo o cruzamento com a loja. Então, assim, realmente hoje o Café Cherry se tornou um negócio da marca. O que a princípio era uma experiência de marca, hoje é um braço da marca. Isso é tão interessante você falar, porque eu não te conhecia, né, antes de você contar toda essa história. E era impressionante, porque eu passava ali na Melo Alves, ali nos Jardins. E quando eu vi o café, eu associei ao nome da doutora Cherry, porque eu tenho amigas, enfim, minha madrinha de casamento é uma médica, enfim, super renomada. E ela, quando lançou a doutora Cherry, ela já usava. Isso no Rio de Janeiro. E aí ela pegou e falou assim, nossa, lá em São Paulo agora tem um café que eu acho que tem o mesmo nome da loja doutora Cherry. E aí eu achei que fosse uma estratégia para você chamar o público para o lado da sua loja. Mas agora, sabendo a história inteira, é mais apaixonante ainda. Não é? Né? É demais. E uma coisa importante que é legal falar, várias, na verdade, eu poderia discorrer sobre vários tópicos do que você tenha falado aqui, mas eu acho que o mais importante de ser levantado é, literalmente, esse cuidado com os detalhes e a visão no longo prazo que justifica esses riscos que vocês tomaram várias vezes no negócio. Porque se você sabe que o seu negócio você está construindo para gerar um valor de marca e não só gerar um caixa no final do mês, você toma o risco que você tomou de segurar essa loja só no delivery, de pegar o ponto do lado, de reformar durante uma pandemia para poder atualizar a sua flagship e trazer uma novidade para quando... Então, assim... É muito interessante essa sua visão estratégica. E, mais uma vez, às vezes as pessoas acham, eu tenho que fazer curso ainda, mas é que eu não me sinto pronta para poder ter o meu próprio negócio. Eu não acho que eu tenha todas as habilidades. E não vai ter. E eu vou falar isso agora. Bullshit. Mentira. Se você quer, você vai arranjar uma força, amor, da onde você quiser, entendeu? Para fazer isso acontecer. E que eu acho que é isso, né? O seu compromisso de estar trabalhando sempre com essa questão da inovação, da diferenciação, de você ter a sua causa. E por falar em causa, vamos botar o nosso patrocinador aqui. Gente, Dakota, né? Eu já tinha falado com a Cici sobre a causa dela, mas ela vai falar aqui mais pra vocês. Porque o negócio é o seguinte, meu povo. A Dakota, nossa parceira, aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira. E a Cici é o quê, né? Só poder, que vocês estão vendo agora. E é por isso que produz calçados para mulheres que causam. Causam na moda, na ciência, nos negócios, nas artes, onde a gente quiser. A nova campanha da Dakota nas redes vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E agora eu te pergunto, Cici, qual é a sua causa? A minha causa e a da empresa, né, é gerar amor por onde a gente for. Então, a marca foi criada para isso, né? Para gerar mais amor ali pro cliente, pro paciente da pessoa e por ela mesma. Ela precisava se sentir com mais ânimo, mais vontade de sair trabalhar, sabe? Quando a gente se ama, a gente sai com outra energia, com outra vibe. Então, a nossa causa é isso. Quando a gente cria uma loja, quando a gente cria um café, sempre a gente tem isso, né, como causa. Se a pessoa não sair de lá melhor do que ela entrou, a gente não cumpriu a função, né? Então, essa é a nossa causa. Demais. Mulheres que causam como a Cici Navarro são uma inspiração. Quer saber o que também vai inspirar você cada vez mais? Acesse agora o QR Code que está na sua tela ou visite dakota.com.br e
conheça a coleção incrível que a marca preparou para estar nos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda é ser feliz. Ai, amei. Adorei saber dessa sua causa. Não é? Mas é total verdade. É total verdade. E eu lembro que quando eu te conheci naquele domingo, eu levei a Madu, né, que é de Franca, né, é a empresa dela. Eu sou cliente da empresa dela e ela veio, acho que é a primeira vez para São Paulo que não a trabalho loucamente. E ela falou assim, me leva num lugar encantador. Eu falei, mas aí a gente tem que acordar cedo, bem, porque lá a fila bomba. E aí ela falou, quando ela saiu de lá, ela falou, eu não sei nem te dizer o que foi esse café da manhã. É uma experiência. Coisa. Eu não sei explicar. E tem uma coisa que eu acho interessante a gente trazer agora, que é realmente você sempre com esse olhar, né, da experiência e essa visão de futuro. Uhum. E aí eu quero entrar nesse tópico com você. Qual é o futuro da Doutora Cherry? Porque, por exemplo, você também esteve em Dubai, lá na Expo, e a gente pôde, antes de começar a gravar, discutir um pouco dessa visão de futuro. E a gente falou, né, da questão da Louis Vuitton, que lançou uma coleção com League of Legends e era vendido tanto no skin, para você... Enfim, para quem não é desse universo gamer, o que acontece? A Louis Vuitton... Ela fez uma coleção específica para o League of Legends, que é o LoL, que é um jogo super famoso. E dentro do jogo, você podia comprar para ter a roupa do seu avatar usando ali a skin. E aí eles fizeram essa colaboração e lançou a coleção. A gente vai botar aqui na tela também para quem está assistindo pelo YouTube. E o que acontece? Eu achei tão incrível porque era como se o jogo viesse para a vida real. E eu acredito muito nessa questão que o online ele vai vir para a barreira do offline, que foi o que você fez quando tomou a decisão de ter a primeira loja física e agora o café. Agora não, 2 anos o café. E aí eu quero te perguntar, qual que é o futuro que você vê, né, da Doutora Cherry? Porque com toda essa gamificação da experiência, eu tô colocando esse exemplo, gente, só pra gente ver que essa questão da experiência e dessa fusão do online com o offline tá em todos os segmentos, não apenas no segmento de bem-estar, que é legal também falar a diferença do mercado da saúde e bem-estar que você estava me explicando, e falar pra você. Independente do mercado que você está hoje, essa fusão do online com o offline é preciso e é fundamental para o seu negócio. E se você tiver uma pitada de diferenciação, como é que você vai cuidar melhor dessa experiência do seu cliente? Como você vai cantar mais o seu cliente? Aí é que tá o ouro da questão. Acho que cada Qual vez que é o mais futuro, então, que você está olhando? Futuro, sim. Total. Mas ainda mais depois de uma futuro da pandemia. experiência. Isso já está há muito tempo sendo falado. Mas a cada vez mais, este vai ser o real intuito da pessoa quando vai até uma loja física. Sim. Ela não vai mais porque, é mais rápido pegar na loja física. Não, a gente vai ter que ser tão rápido quanto no online, né? Tanto é que dentro da feira da Expo a gente se fala muito sobre mobilidade. Exato. Né? Por quê? É um dos porque pavilhões, as pessoas inclusive. precisam de velocidade, né? O online trouxe isso, esse avanço da velocidade de forma muito rápida. O que a gente esperava para 5, 10 anos aconteceu numa pandemia, sabe? Exato. Então, e aí? Como é que vai ser? Como é que tá, então, o varejo físico preparado para isso? Para dar essa experiência de quem? Eu tenho com rapidez no online, mas eu prefiro sair da minha casa para ir até lá, por quê? Né? O porquê é você que vai dizer. É a tua marca que vai dizer. O porquê que ela vai até você, né? E isso é você que tem que inventar. E aí que a marca tem que se reinventar o tempo todo. Por que a pessoa vai vir até mim? Né? É porque eu tenho um café legal, mas dentro do meu café legal, o que mais eu posso trazer para a marca? Total. Dentro da minha loja, é porque o que eu posso agregar, né? Que vai fazer esse movimento, essa mobilidade da pessoa sair do conforto dela, que ela pode comprar online. Dela. Porque se você também não tiver online, hoje em dia, já não nem sei o que dizer. Exatamente. A pessoa passou por uma pandemia e tá achando que e-commerce ou presença em rede social não é pro seu negócio, amor, é porque não é nem para você ter um negócio em 2022, né? E eu acho que a evolução é cada vez mais os dois unidos. Barreira zero pro cliente, né? Lógico que dentro da Doutora Cherry a gente tem inúmeras coisas para trabalhar para chegar lá ainda, mas é o foco, né, do nosso cliente poder comprar onde ele quiser, da onde ele quiser, com entrega rápida e podendo ter a experiência quando ele decidir, né? A decisão é dele,
né, ir até a gente. Uau, Então, que acho que é demais. isso. Bom, eu já, assim, tô encantada com a sua história. Quero saber um pouquinho agora para onde vai, né, a doutora Cherry, o que que você vislumbra para um futuro. E também do Café Cherry. Você pensa em ir para outras capitais? Você pensa em franquia? O que que você consegue aí compartilhar esse pod com a gente de um Sim. futuro aí pra gente também? Bom, a gente enxerga realmente a doutora Cherry como uma marca que ainda tem muito para expandir no Brasil. Sim. Mas a doutora Cherry, ela tem uma pegada, sim, global. É algo que no mundo todo esse produto poderia ser vendido. utilizado, vendido, consumido. E esse propósito espalhado além do Brasil, né? Demais. Hoje a gente já tem alguns hubs, né? Alguns polos que vendem doutora Cherry fora do país, né? A gente tem Estados Unidos, a gente tem América do Sul, a gente tem alguns pontos na Europa. Mas acho que isso pode ser muito mais potencializado ainda, né? Então, acho que a doutora Cherry não é uma marca só... só não, né? Porque o Brasil já é muito. Muito. O Brasil Mas eu é um acho país que ela de pode, tamanho sim, continental. depois que conquistar tudo que tem para conquistar aqui, ir para fora. Eu vejo ela lá, eu vejo a doutora Cherry claramente. Na minha cabeça já tá todos os pontos aqui. Na minha cabeça, na cabeça da minha irmã, na cabeça de todos que estão Que é ligados o primeiro nessa passo, marca. você conseguir enxergar isso, né? Conseguir enxergar. A gente acredita que a gente pode chegar lá, lógico, que tudo com o pé no chão, né? Com humildade, sabendo que a gente tem muito a trabalhar aqui ainda. O café, né, se tornou, sim, um negócio da marca e que a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Com uma marca que tem 2 negócios e que 2 se complementam tão bem. Exato. Né? Então, a gente ainda está pesquisando como que vai ser essa expansão do café. Hoje, a gente tem uma petit unidade em BH, né? Então, a gente já tem uma segunda unidade bem menor lá, que também está atrelada à loja. Sim. E tem o de São Paulo. Nossa. Vamos ver o que vai espera, né? acontecer. Quais são as cenas dos próximos capítulos. Mas, mais uma vez, eu falo, o sonho não é pequeno, o sonho é grande, mas com humildade. A gente sabendo que tudo que a gente chegou até agora foi de passinho em passinho e vai continuar sendo. Talvez o passo agora seja um pouco mais fácil de ele dar uma largada maior. Mas ainda é um por vez, né? Que demais. E o negócio continua sendo 100% familiar? 100%, eu e minha irmã. Sociedade de duas. Nossa, adoro. Girl power total, né? A Total. mulherada literalmente empreendendo e crescendo e expandindo. Eu vejo realmente, o seu negócio é um negócio global. Eu já te falei isso no offline, né? Ah, eu enxergo. E eu enxergo vejo. junto muito isso. E é isso, assim, eu acho que de tudo que eu tinha... Eu fico olhando aqui pra quem tá no YouTube, né? Eu tenho uma pauta aqui, que eu sou dessas, pra ver. E realmente acho muito interessante. E uma coisa só que eu queria deixar claro. Quando a gente começou o episódio, eu falei, né? A doutora Cherry é uma marca de moda para profissionais do bem-estar. O que seria esse profissionais do bem-estar? Porque você começou como um jaleco para dentista, Exato. que atende todo o âmbito da medicina, e aí você agora expandiu também para um outro ponto. Que ponto foi Exato. esse? A gente estourou a bolha da área da saúde, como médicos, dentistas, fisioterapeutas. Hoje a gente já está entrando na área da beleza e do bem-estar. Então, esteticistas, manicures, cabeleireiras, massagistas. Enfim, tudo que engloba o bem-estar, né? Então, Perfeito. hoje a área da saúde está dentro dessa bolha também. Né? Então, hoje a gente vende para os profissionais que desejam aí, né, se sentir melhor, estar mais bem vestidos, ter um uniforme que se sintam bem, também em outras áreas. Então, a gente se posiciona dentro do mundo do bem-estar. Demais. E se você tivesse que olhar agora nos olhos de uma mulher que está começando 2022, está aí nesse... enfim, nessa fase de vida que precisa dar essa guinada, seja mudando de carreira, seja começando o seu próprio negócio ou mudando de emprego, o que você falaria para ela? Pode Não falar se aqui, ó. canse de buscar aquilo que você sonha para você, que às vezes vai cansar, mas não desiste, né? É passo por passo, a gente tem que exportar esse processo, mas o que espera a gente lá, naquele sonho que você tem todo dia, é muito mais lindo. Né? E não para, porque o sonho pode crescer, multiplicar, triplicar e levar tanta gente junto com você. Então, não se cansa. Demais. Cici, muito obrigada por você estar aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz. A sua história, ela é inspiradora. Do jeito que os seus olhos brilham quando você conta, Obrigada. é realmente inspirador.
E é isso, meu povo. Se até esse momento você não deixou o like no seu vídeo, nesse vídeo, já deixa o seu like agora, já se inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda segunda-feira, 7h15 da noite, tem um episódio novo do podcast com histórias como essa, com aprendizados como esse, aqui no canal do YouTube do Ela Sonha, Ela Faz. A gente está em todas as plataformas de áudio também, então se você prefere fazer o seu caminho para a escola, para o trabalho, ir para academia ouvindo, sai toda segunda-feira de manhã cedinho, já no Spotify, na Apple, no Deezer, então já procura aí porque esse conteúdo é muito bom. Além disso, compartilha, manda agora no grupo das amigas, porque tem sempre aquela mulher que precisa ouvir a história, que ela consiga se enxergar para poder fazer isso depois na vida dela. Amei e aqui a gente tem muito exemplo. Obrigada. Obrigada, de verdade. Mesmo. Sucesso. Para todas nós. Sucesso, sucesso, sucesso. Que a doutora Cherry e o Café Cherry cheguem onde você vai olhar e falar assim, meu Deus, isso tudo é meu? É isso que eu desejo para você. Amém. Amém. Vamos junto. Beijo, meu povo. Até a próxima. Tchau.